Para aquelas infecções graves, então, infecções das faces profundas, que requerem hospitalização do paciente, recomenda-se a avaliação clínica diária e os cuidados com a ferida. A gente tem que lembrar que colocando um dreno extraoral, um dreno de Penrose, é feito um curativo sobre esse dreno. E o pus que drena através da borracha, ele é atraído por capilaridade pela compressa, pela gase. Então essa compressa precisa ser trocada todos os dias. Às vezes mais de uma vez por dia. Tá? Então é preciso cuidado com a ferida. Tá? O pus drena por capilaridade, por absorção. Tá? Por volta do segundo ou do terceiro dia de pós-operatório, os sinais de melhora devem estar evidentes. Então, se no terceiro dia, 72 horas após a drenagem de um abscesso, o seu paciente não estiver visivelmente melhor, reveja a sua terapêutica, reveja a sua drenagem. Muitas vezes esse paciente deve voltar ao centro cirúrgico, deve voltar à sala operatória, porque alguma loja da infecção, alguma loja do abscesso não foi corretamente explorada ou adequadamente explorada. Tá? Os sinais de melhora são a diminuição do inchaço, da febre, tá? O final da drenagem e a volta ou declínio da contagem de leucócitos no hemograma. Tá? Por isso é importante a gente ter um parâmetro inicial de avaliação, um hemograma que mostre a leucometria inicial e você vai acompanhando ao longo do tempo, a cada 2 dias ou a cada 24 horas, dependendo da gravidade da infecção. Tá? Diminuição do mal-estar, redução do edema das vias respiratórias e, eventualmente, a ponto de considerar a desintubação, caso o paciente esteja com ventilação assistida ou entubado. Tá? Nesse momento, deve ser avaliadas também as variações do GRAM, os resultados dos exames, tá? O que pode orientar a terapêutica. Aquela questão, poxa, mas o meu paciente não saiu o resultado da cultura. A cultura de anaerobiose leva 2 semanas para sair, dependendo da instituição, dependendo do tipo da cultura. Até lá meu paciente vai ficar sem antibiótico? Não. Tá? É executado o que se chama de antibiótico terapia empírica. O que é antibiótico terapia empírica? Você usa o antibiótico eficaz para o germe mais provável de causar aquela infecção. Tá? Então, isso aí a gente conhecendo a dinâmica da infecção, sabendo que a infecção é mista, sabendo que a infecção é dinâmica, que envolve gram-positivos, gram-negativos, aeróbios e anaeróbios, espécies streptocócicas, a gente vai direcionar para essas espécies num primeiro momento. Reavalie em 72 horas, se for o caso, troca o antibiótico, aumenta o espectro, ou adiciona um inibidor de beta-lactamase, ou metronidazol, ou as duas coisas. Tá? Se os sinais não estiverem presentes, a gente tem que pensar na falha do tratamento. A gente tem que rever os passos e tentar acertar onde falhou. Tá? E um dos melhores métodos de reavaliação do tratamento de infecção grave, de infecção em nível hospitalar, é a tomografia computadorizada pós-operatória. A tomografia vai mostrar, claro que você não vai fazer a tomografia no dia seguinte, você vai fazer alguns dias depois. A tomografia vai mostrar ou a restituição dos espaços anatômicos ao seu natural, aquilo que era antes, ou uma diminuição considerável da coleção naqueles espaços faciais. Tá? Também é interessante a tomografia porque ela pode mostrar loculações adicionais que não estavam evidentes no primeiro exame e que apareceram no momento posterior e que podem estar perpetuando o quadro infeccioso do nosso paciente. Ou seja, você drenou adequadamente um dos espaços, mas existia uma loculação diminuta em um espaço mais profundo que só se tornou evidente dias depois. A tomografia vai mostrar essa loculação e aí você pode abordar de forma adequada. Tá? Vamos falar agora sobre osteomielite. Encerrou a fase de infecções odontogênicas, abscesso, celulite, a gente vai falar sobre osteomielite, que não deixa de ser uma infecção maxilofacial, mas tem características peculiares. Tá? A osteomielite é o quê? É a infecção da medula óssea. Tá? Onde é que tem medula óssea no esqueleto maxilofacial? Geralmente é o osso mandibular. Tá?
Ela se desenvolve pela inflamação e edema nos espaços medulares, que causam a compressão dos vasos sanguíneos. O que acontece então? Diminui a vascularização, e esse é o mecanismo primário do desenvolvimento da osteomielite. Tá? É uma redução da vascularização. Tá? E isso é particularmente importante na mandíbula, mais uma vez. Por quê? Porque a irrigação mandibular ela vem através das artérias alveolares, que são um suprimento sanguíneo limitado, tá? Para um osso compacto como é a mandíbula. A irrigação da maxila ela é muito mais abundante, ela é muito mais profusa. Então, raramente se vê osteomielite em maxila. Raramente, por esse motivo. Tá? A área fica isquêmica por comprometimento vascular e o osso sofre necrose. Tá? Além disso, para haver o desenvolvimento da osteomielite, na maioria das vezes existe a associação a uma diminuição das defesas do nosso paciente, do nosso hospedeiro. Mais uma vez, diabetes, doenças autoimunes, doença maligna, má nutrição, AIDS, alcoolismo, todos esses fatores que fazem com que as defesas orgânicas baixem são associados ao desenvolvimento da osteomielite. Eu tenho 20 anos de profissão e até hoje eu não vi nenhum paciente com osteomielite que não tivesse um fator sistêmico associado. Nunca vi. Tá? A não ser osteomielite de Garré, que é uma condição particular e que acomete pacientes mais jovens, geralmente crianças, muito jovens. Tá? Aí, eventualmente, o fator sistêmico não é tão preponderante, mas mesmo nesses casos. Tá? E a gente vai ter alguns medicamentos associados à osteomielite, por exemplo, os esteroides e agentes quimioterápicos, além dos bisfosfonatos, que são causadores de um tipo específico de doença óssea, tá? Que é a osteonecrose. Não seria classificado exatamente como uma osteomielite, o processo é outro. Tá? E condições locais que afetem a vascularização, radioterapia, a osteopetrose, que é uma doença específica do osso, e patologias ósseas de uma forma geral, como no caso das displasias ósseas, lesões fibroósseas. Tá? Essas condições afetam a vascularização, afetam a capacidade do osso de lidar com infecções que seriam triviais e acabam levando... Osteopetrose é uma doença genética, tá, que leva com que o osso fique mais calcificado, mais compacto. Tá? Aí você tem uma alteração dos osteoclastos. Clastos? Uhum. É uma deficiência de reabsorção do osso. Tá? A radioterapia, aqui a gente vai conversar, que envolve uma outra entidade, que é a osteoradionecrose, que é uma alteração do metabolismo ósseo, mas por uma deficiência de vascularização causada por um agente externo, que é a radiação. A gente vai conversar sobre isso. Tá? A gente lembra que a osteomielite hematogênica primária é rara e, quando ocorre, afeta o paciente bem jovem. O que é a osteomielite hematogênica primária? É aquela sem causa local, sem uma causa dentária, sem uma fratura mandibular. É uma infecção que se dissemina através do sangue e acaba se localizando na medular da mandíbula. Tá? O processo nos adultos se inicia com a inoculação das bactérias no osso, aí via endodôntica, via exodontia, uma fratura de maxila mandíbula ou mesmo um processo de disseminação de cárie, tá? Com repercussões endodônticas. Os principais fatores são as infecções odontogênicas e as fraturas de mandíbula anteriores associadas a pacientes imunocomprometidos. Lembre sempre, um quadro de osteomielite ele raramente acontece sem um fator sistêmico envolvido. Tá? Classificação, então, isso o autor não pontua muito, eu só vou citar a classificação. Então, a osteomielite ela é dividida, existem vários sistemas de classificação, esse é o que é mais aceito segundo a literatura. Tá? Dividem em osteomielite aguda e osteomielite crônica, aí as osteomielites agudas de foco contínuo, progressiva e hematogênica, e as crônicas multifocal recorrente, osteomielite de Garré,
supurativa ou não supurativa e a osteomielite esclerosante. São os tipos de osteomielite. Importante que vocês saibam que existem agudas e crônicas. Tá? A apresentação clínica das osteomielites seria uma dor que é profunda e persistente, tá? Um aumento de volume e eritema dos tecidos moles. O que é eritema? É vermelhão, né? O avermelhamento dos tecidos moles. Linfadenopatia, febre, parestesia do nervo alveolar inferior, trismo e fístulas. Parestesia do nervo alveolar inferior é um sinal característico, mas não é patognomônico, porque outras lesões também podem causar parestesia do alveolar inferior, principalmente lesões malignas. Tá? Lesões malignas, elas têm como característica a parestesia do alveolar inferior. Então, é necessário um diagnóstico diferencial. Por quê? Porque muitos quadros de osteomielite, radiograficamente, aparentam lesões malignas. Tá? A osteomielite se apresenta como dor profunda e intensa, febre, leucocitose com desvio à esquerda. Lembra que eu comentei que era desvio à esquerda? São formas imaturas, formas jovens de neutrófilos no sangue periférico. Tá? VHS e PCR aumentados. VHS, velocidade de hemossedimentação, e a proteína C reativa. São marcadores de fase aguda, enzimas de fase aguda. Tá, pessoal? Por que é importante isso, VHS e PCR? Para você controlar a evolução da sua terapêutica ao longo do tempo. Internou o paciente, VHS, PCR, cultura e antibiograma. Tá? Basicamente é isso, além do hemograma completo com contagem diferencial. Muitos serviços de emergência, hoje em dia menos, mas antigamente, se você não pedisse contagem diferencial de leucócitos, não ia ver. Contagem diferencial de neutrófilos, você não ia ver desvio à esquerda. Tá? Então, tem que pedir. VHS, PCR, hemograma completo e o TSA e cultura. Geralmente as osteomielites agudas não apresentam imagem radiográfica, como a maioria dos processos agudos. Né? Agudo geralmente não tem expressão radiográfica. Já nas crônicas a gente vai ver fístula cutânea ou mucosa com formação de pus, dor e sensibilidade à palpação, a febre é mais rara nesse quadro, a leucocitose é incomum, um processo crônico, e o VHS e PCR aumentado. Lembrando que esses dois marcadores aqui, velocidade de hemossedimentação e proteína C reativa, são marcadores de infecção, mas são altamente inespecíficos. Mostra que tem, mas não mostra aonde. Mostra que tem um processo inflamatório, não diz aonde. Mas é importante como parâmetro de comparação. Tá? Você tem uma infecção ativa, você institui uma terapêutica e compara os marcadores sorológicos, as proteínas de fase aguda, as proteínas que marcam a inflamação. Se estiver diminuindo, ótimo, ok, você acertou. Se, pelo contrário, mantiver ou estiver aumentando, alguma coisa deu errado. Para a osteomielite crônica, o exame de imagem padrão ouro é a tomografia computadorizada. Hoje em dia, a gente tem utilizado mais em serviços de ponta a medicina nuclear. E na medicina nuclear, o Tecnésio 99 como um auxiliar diagnóstico, por ser sensível em detectar áreas com o quê? Com metabolismo ósseo aumentado, turnover ósseo aumentado. Anota, gente, Tecnésio 99. Tá? Já o galho e o índio, galho 67 e índio 111, são radiofármacos que se ligam às proteínas inflamatórias e são capazes de mostrar loculações, são capazes de mostrar infecção em tecidos moles também. Tá? O Tecnésio 99 para infecção óssea, galho 67 e índio são captados também em tecidos moles, podem mostrar loculações em tecidos moles. Radiograficamente, numa radiografia panorâmica, a gente vai ver um aspecto chamado de aspecto roído por traça, uma lesão com bordos irregulares, como se tivesse sido roído por traça. E a gente vai ter a presença de sequestros ósseos, ou seja, ilhas de osso desvitalizado, como se estivesse flutuando no interior da lesão. Tá? Isso são sequestros ósseos. Áreas radiopacas
dentro das áreas radiolúcidas, que são ilhas de osso que não reabsorveram, mas que não se encontram vitais e que, portanto, mantêm a infecção, perpetuam a infecção. Tá? Tratamento das osteomielites é antibiótico terapia e tratamento cirúrgico agressivo. Tá? Esse autor preconiza altas doses de antibiótico intravenoso, clindamicina. Tá? Geralmente esse antibiótico ele é colocado em gotejamento contínuo. Tá? A pessoa fica lá com o acesso venoso periférico, pingando o soro fisiológico com o antibiótico na concentração adequada, constante, para manter constante. Tá? Se faz a cultura bacteriana, nesse caso é mandatório. Tá? Em casos de osteomielite, a cultura e o teste de sensibilidade a antibióticos é obrigatório. Eventualmente, a oxigenoterapia hiperbárica tem um resultado positivo, mas depende muito da instituição em que o paciente está sendo tratado, nem todas dispõem disso. Tá? E no tratamento cirúrgico se faz a remoção de todo o osso não vital. Aí existem 3 formas de abordagem. A sequestrectomia. A sequestrectomia é a remoção do osso desvitalizado, do sequestro ósseo. A decorticação, que é a remoção da cortical óssea, e se coloca o periósteo direto em contato com a medula óssea, se remove o osso cortical. Por quê? Porque é um osso que é mais compacto, portanto, ele não é tão irrigado quanto o medular. Esse osso precisa ser removido e também se faz a salserização, a remoção da cortical e se deixa um retalho cicatrizar por segunda intenção. Se deixa cruento cicatrizar por segunda intenção. Isso também tem a finalidade de remover ou de evitar a formação de lagos de sangue, ou seja, cavidades no interior do tecido ósseo, no interior da mandíbula, que possam ser preenchidas por sangue e, portanto, virar meio de cultura para micróbios, para agentes patogênicos. Tá? Eu li uns 2 artigos abordando tratamento também. De osteomielite? Com LPRF. Tinha alguns espaços que estimular o fator de vascularização. Você concorda? Eu não tenho experiência com isso, mas o que eu posso te dizer a respeito do LPRF é o seguinte. O LPRF é o plasma rico em fibrina e fatores de crescimento e leucócitos, que tem uma boa indicação para fechar defeitos de mucosa, na minha opinião. Tá? Ele tem uma boa indicação nisso. Para tratamento de estrutura óssea, aí já muda um pouquinho, porque até agora não existe... Até existe, mas veja bem, não existe massa crítica na literatura ainda que me permita dizer, olha, colocar uma membrana de PRF no interior de uma cavidade óssea vai levar a uma regeneração melhorada, ou mais eficaz, ou mais rápida. Tá? Então, eu acho que o LPRF na osteomielite pode ser interessante, por quê? Porque ele aumenta a concentração de leucócitos. Tá? Então, o LPRF é uma membrana com plaquetas, né, fibrina, fatores de crescimento e leucócitos. Tá? Então, você levando mais leucócitos naquela área, embora por um tempo limitado, né, você pode melhorar a parte de imunidade do paciente. Levar fatores de crescimento também é uma boa ideia. Mas eu não sou capaz de te dizer até que ponto isso pode ser válido. Talvez precise mais estudos aí para comprovar isso. Tá? Questão número 11, pessoal. Respondi a tua dúvida? Qual o antibiótico de escolha que Peterson e colaboradores em 2005 preconizam para o tratamento da osteomielite crônica? Então, a gente tem aí as seguintes opções. Letra A, cefalosporina. B, amoxicilina. C, clindamicina. D, vancomicina. Tem mais uma? Não, né? A gente viu que o antibiótico de escolha, que é feito por via endovenosa, em forma contínua, tem a lincomicina. É a clindamicina. Clindamicina, antibiótico de escolha pela sua melhor concentração em tecido ósseo. E tem que ser em alta dose, porque a clindamicina ela é um antibiótico, a princípio, bacteriostático. Tá? Letra C. Questão 12. Com relação às osteomielites, de acordo com Kignell et al., em 2007, é incorreto afirmar que, mais uma vez aí chama atenção,
é a alternativa incorreta. Tá? Letra A. A osteomielite aguda geralmente é causada por fraturas ou traumatismos, apresentando raramente causas dentárias. Correto ou incorreto? Raramente causas dentárias. É o contrário, né, pessoal? Geralmente são causas dentárias. Tá? Vamos ver o restante. Letra B. Para ocorrer a osteomielite, há necessidade de haver fatores predisponentes ou desencadeantes locais ou sistêmicos, sendo a deficiência de vascularização o mais importante dele. Correto. Lembra que o fator primário é a deficiência de vascularização. Letra C. Os principais micro-organismos responsáveis são os estafilococos e streptococcus. Até 2007 isso era verdadeiro mesmo. Hoje em dia a gente já dá um papel um pouquinho menor aí para os estafilococos, tá? Mas continua sendo verdadeiro. Letra D. O aspecto radiográfico de uma osteomielite supurativa crônica apresenta áreas radiolúcidas osteolíticas irregulares difusas, podendo apresentar ou não sequestros ósseos. Essa é a apresentação da osteomielite supurativa crônica. Tá? A aguda, eu lembro a vocês que não tem expressão radiográfica. Tá? E letra E. O tratamento da osteomielite consiste na remoção do sequestro ósseo, drenagem da secreção purulenta, limpeza da região por irrigação e antibiótico terapia de largo espectro, enquanto se aguarda o resultado do antibiograma. Correto também. Tá? Antibiótico terapia empírica de amplo espectro. Então, a incorreta nesse caso, letra A. Resposta da questão 12, letra A. Tudo bem por aí, pessoal? Outro tópico, encerramos agora a osteomielite, vamos falar sobre osteoradionecrose. Osteoradionecrose é uma lesão, é um tópico especial, tá? E ela é considerada um dos efeitos colaterais, vamos dizer assim, um dos efeitos da radioterapia de cabeça e pescoço, que inclui a mucosite, a xerostomia e aí a famosa osteoradionecrose. Tá? Como é que ela se apresenta? Uma ferida sem cicatrização, com hipóxia, baixa oxigenação, hipocelular e hipovascular. Geralmente causada por um trauma na área irradiada, por exemplo, uma extração dentária, mas que pode ocorrer espontaneamente. O mecanismo primário do desenvolvimento da osteoradionecrose é o mecanismo de supressão do suprimento vascular. Tá? Então, é uma lesão que tem como fundo uma diminuição da vascularização. E isso é importante, por quê? Porque é o diferencial da osteonecrose por bisfosfonato. Tá? Então, a fisiopatologia é diferente. Ocorre uma exposição óssea dolorosa na cavidade bucal, tá? E é mais comum em mandíbula do que em maxila. Mais comum em mandíbula do que em maxila em virtude da vascularização. Tá? Esse dado é importante. Ó, doses de radiação acima de 5.000 a 6.000 rads aumentam a incidência de osteoradionecrose na mandíbula. Tá? Esse número aí é um número mágico, 5.000 a 6.000 rads. Tá? Radiograficamente ela é similar à osteomielite, com áreas de osteólise, sequestro ósseo e um aspecto roído por traça. Como é que você vai fazer o diferencial? Simples, o paciente que recebeu radioterapia de cabeça e pescoço. Poxa, mas a paciente tinha câncer de mama ou câncer de pelve, fez radioterapia. Pô, aí não tem nada a ver, né? Tem que ser na área de cabeça e pescoço. Tá? Mama, abdômen, pelve, órgãos abdominais não estão envolvidos em osteoradionecrose. Da mandíbula, pelo menos. Tá? Tratamento, remoção do tecido necrótico, oxigenoterapia hiperbárica, que são as câmaras de oxigênio a 100%, 2 ATMs. Tem um efeito negativo para as bactérias aí anaeróbicas, e positivo para a angiogênese, ou seja, favorece a formação, o brotamento de capilares e melhora aí a irrigação sanguínea. São feitas entre 20 e 30 sessões pré-operatórias, faz-se a cirurgia e depois do debridamento, mais 10 sessões, mais 10 mergulhos em câmara hiperbárica. Tá? Nos casos em que haja um defeito segmentar da mandíbula, está indicado o enxerto ósseo microvascularizado
para reconstruções mandibulares, para que a pessoa não fique com um defeito no arcabouço mandibular, enxerto ósseo microvascularizado. Aí depende da área doadora, pode ser fíbula microvascularizada, pode ser rádio, pode ser crista do ilíaco, anterior ou posterior, dependendo da preferência e da indicação do cirurgião que vai fazer a reconstrução. Tá? E da área também. O osso ilíaco, por exemplo, ele tem uma altura melhor do que a fíbula para reabilitação com implantes, por exemplo. Então, talvez esse seja uma melhor escolha para defeitos posteriores. Já para o arco central da mandíbula, talvez seja mais indicado uma fíbula. Por quê? Porque a fíbula admite dobra, então ela faz um contorno melhor, embora não tenha altura suficiente, às vezes, para a instalação de implantes. Isso tudo deve ser levado em consideração. Tá? Questão 13, então, pessoal, Marinho em 2017. Ó, essa aqui é quentinha e é da bibliografia atual. Tá? Segundo Miloro e seus colaboradores, em 2016, a radioterapia é uma modalidade de tratamento valiosa referente ao câncer na região maxilofacial. Como qualquer modalidade de tratamento, ela tem efeitos colaterais deletérios, que incluem a mucosite, a xerostomia e a osteoradionecrose. Com relação à osteoradionecrose, é correto afirmar que... Letra A. É uma ferida crônica que não cicatriza, sendo isquêmica, hipercelular e hipovascular. Correto? Não, né? Ela é hiposcelular. Teve sua incidência diminuída devido ao uso de ortovoltagem na radioterapia. Eu não sei nem se o autor comenta isso, mas não é essa a resposta correta. Tá? Letra C. É mais comum na maxila do que na mandíbula. Certo ou errado? Contrário. Letra D. É causada por um trauma na área irradiada, geralmente por uma extração dentária e não ocorre espontaneamente. Certo ou errado? Pode ocorrer espontaneamente. E aí o que eu falei para vocês que é o número mágico, né? Uma dose de radiação acima de 5.000 a 6.000 rádios é capaz de tornar a mandíbula suscetível à osteoradionecrose. Resposta correta, então, letra E. Letra E, questão 13. Esse tópico nunca caiu em prova. Pelo menos não nessas últimas aí que eu tenho observado. Caiu em outras provas de outros concursos, mas na Marinha ainda não foi abordado. Talvez por aquele fator que eu comentei no início da aula. Questões polêmicas não costumam ser muito abordadas pela banca da Marinha, justamente para evitar os processos de revisão de prova e coisas desse gênero. Mas hoje em dia o conhecimento sobre osteonecrose por bisfosfonato está sedimentando. Então, talvez esse ano a gente venha aí com uma questãozinha dessas de osteonecrose por bisfosfonato. Acho que vale a pena dar uma olhada. Tá? Até porque é algo que não veio recentemente em provas. Tá? Essa entidade foi descoberta em 2001, 2002, sendo que os primeiros relatos apareceram na literatura em 2003. Tá? Os clínicos notaram o quê? Um aumento na incidência de exposição de osso alveolar e uma osteomielite de um tipo refratário, ou seja, que não responde a tratamento, nos pacientes que estavam tomando uma nova classe de medicamentos denominados bisfosfonatos. Bisfosfonatos vêm sendo comercializados desde a década de 90, final da década de 90. Então, as primeiras repercussões foram aparecer nos anos 2000. Tá? Procedimentos comuns, como uma extração dentária, com complicação pós-operatória e não cicatrização e exposição óssea, começaram a se tornar frequentes. Implantes também, mas numa menor proporção. Geralmente, até pelo número de vezes em que é executado, né? Você faz muito mais extrações do que implantes na população em geral. Tá? Então, as pessoas começaram a notar áreas que não cicatrizavam no osso alveolar. E também foi relatada a exposição espontânea do osso maxilar. Tá? Bisfosfonatos são medicamentos utilizados para tratamento de sequelas ósseas de doenças malignas, como, por exemplo, mieloma múltiplo e doenças metastáticas, tumores sólidos que dão metástases à distância. O mieloma múltiplo é uma doença maligna de linhagem hematopoética. Tá? Então, por exemplo, câncer de mama. Tá? O câncer de mama
um tumor sólido que dá metástase à distância, e uma das áreas, às vezes, é a mandíbula. Não que isso esteja envolvido com o tratamento com bisfosfonatos, mas ele é utilizado para diminuir a morbidade que essas lesões causam. Tá? O bisfosfonato faz com que o metabolismo ósseo seja paralisado ou bem diminuído e, portanto, a lesão do carcinoma, ou seja lá a lesão maligna que esteja atuando, ela tem a sua destruição abrandada ou diminuída. Tá? Sobre os osteoblastos ou Osteoclastos. E eu vou explicar como. É importante saber que a lesão maligna, ela por si só induz a reabsorção óssea, fazendo a sinalização bioquímica para os osteoclastos, e aí os osteoclastos fazem a reabsorção óssea, possibilitando que o tumor se dissemine, se espalhe. Tá? É esse o mecanismo da disseminação óssea das lesões malignas, tá? Das metástases ósseas. Tá? Os pacientes que tomam esses medicamentos têm a progressão das lesões interrompidas ou diminuídas, que deixa com menos dor, menos fraturas patológicas e melhora a qualidade de vida. Então é importante registrar que os bisfosfonatos não são os vilões da história. Tá? Pelo contrário, são medicamentos que trazem qualidade de vida para as pessoas, principalmente nesse caso de doença maligna. Uma outra coisa importante, a nomenclatura química correta é bisfosfonatos e não bifosfonato, como está no erro de tradução, mais uma vez, dessa bibliografia. Tá? Então, bisfosfonatos, nomenclatura química correta. Tá? O dentista, então, começou a ver, principalmente na América do Norte, complicações com pacientes que usavam depois de procedimentos rotineiros, procedimentos aparentemente inócuos que começavam a causar essa nova entidade. Tá? As reuniões que foram feitas na sequência com várias entidades de classe, entre elas a Associação Americana de Cirurgiões Bucomaxilofaciais, concluiu para a alteração do nome para osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonatos. Hoje em dia o nome até já mudou. Tá? Hoje em dia já se fala em osteonecrose dos maxilares associada a medicamentos antirreabsortivos, porque se chegou à conclusão, num passado nem tão remoto assim, num passado relativamente recente, de que não são só os bisfosfonatos que causam osteonecrose, que precipitam, não causam, eles precipitam osteonecrose dos maxilares. Tá? O diagnóstico da osteonecrose dos maxilares associada aos bisfosfonatos é um osso exposto na cavidade, tá? Por pelo menos 8 semanas, sem história prévia ou atual de tratamento exposição do osso por pelo menos 8 semanas, com histórico prévio ou atual de tratamento com bisfosfonatos e não haver história prévia de radioterapia dos maxilares. Tá? Então, um osso exposto na cavidade bucal por 8 semanas, não cicatriza, sem história de radioterapia de cabeça e pescoço e com o uso de bisfosfonatos anterior ou atual, o diagnóstico é osteonecrose dos maxilares associado ao uso de bisfosfonatos. Tá?